Olá, tudo bem? Hoje abordaremos o assunto exatidão exegética. Nossa tarefa é clara. Temos de usar os lábios para explicar e proclamar a palavra de Deus, aplicando-a à consciência e vida das pessoas que nos ouvem. Mas onde encontramos a palavra de Deus? Tudo o que Deus tem a dizer aos homens e mulheres foram escritos nas palavras e sentenças que constituem a Bíblia. Essas palavras e sentenças possuem um significado teológico e intencional. Portanto, nada mesmo pode ser mais importante do que conhecer o significado correto dos textos. Não haverá pregador se tudo o que ele disser não estiver fundamentado em exatidão exegética. De maneira que pecamos quando pregamos aquilo que achamos que as Escrituras afirmam. Também pecamos quando pregamos aquilo que é despertado pelo nosso intelecto e não o que a palavra realmente declara. Na pregação, repito, não existe nada mesmo que seja mais importante que a exatidão exegética. A essa altura precisamos esclarecer o que é exegese. Exegese é a análise detalhada de um texto sob vários ângulos: o textual, o literário, o dos motivos e temas e o do processo de composição, a fim de extrair dele sua mensagem. Importante é que façamos uma distinção entre exegese, conduzir para fora, e exegese, condução para dentro. Exegese é aquilo que, como teólogos e pregadores sérios, devemos praticar, respeitando o texto, seu autor e sua intenção, seu contexto e sua forma, seu conteúdo e seu sentido. A exegese precisa levar em consideração a enorme distância temporal histórica, espacial geográfica e, sobretudo, cultural que existe entre o texto e nós. Embora como cristãos tenhamos a convicção de que a mensagem da Bíblia se destina a todas as pessoas, de todos os tempos, lugares e culturas, precisamos ter a consciência clara de que não somos seus primeiros destinatários. Lembrando sempre que a Bíblia não foi escrita em nossa língua e nem em nossa cultura, o que implica grande atenção e esforço para superar a distância que medeia entre o texto bíblico e nós. A exegese, portanto, precisa contar com o auxílio de várias ciências humanas: história, geografia, arqueologia, paleografia, história das religiões comparadas, entre outras. Isto é assim porque a distância que há entre a Bíblia e nós não pode ser devidamente transposta pelo mero recurso a uma investigação restrita ao âmbito literário interno à Bíblia. Não basta ler e buscar interpretar a Bíblia em si mesma, isolada do contexto histórico e cultural em que ela foi produzida. Não se deve fazer exegese sem se entrar em diálogo com outras ciências humanas, que nos ajudam a conhecer e compreender o mundo da Bíblia. Tendo explicado o que é exegese, me reporto agora à nossa postura em relação ao estudo da Bíblia. Existem pregadores que estudam a Bíblia apenas de modo supersticioso. Para eles, o significado claro e evidente das palavras e sentenças do texto não despertam interesse e não servem como ideia homilética. Eles vivem buscando significados ocultos quando tudo que o texto tem a dizer está ali exposto de forma clara e simples. Há ainda os que veem em todos os textos um viés alegórico. Eles até valorizam o significado gramatical do texto, mas estão sempre em busca de algo mais. Um apêndice que possa ser posto ao texto, uma verdade adicional e etc. Ao meu ver, o grupo mais perigoso mesmo são os dogmáticos. Eles sempre estudam a Bíblia pensando em encontrar texto
que apoiem os seus dogmas e doutrinas. Aliás, eles já se dirigem ao texto levando suas concepções dogmáticas. Esse grupo rejeitam tudo que possa trazer perigo aos seus conceitos e quase sempre fazem o texto dizer o que ele não diz em função apenas dos seus dogmas. Mas afinal, quais princípios devem governar um exegeta? Quais princípios devemos adotar para descobrir o que determinada passagem diz? Como eu descubro o seu significado intencional e ainda assim tenho algo para pregar? Aconselho que você gaste tempo, isso mesmo, tempo. Nunca estude apenas para pregar. Estude sempre a fim de entender o texto e, por fim, deve-se fazer os seguintes questionamentos. O que Deus espera de mim ao me envolver nesta tarefa? Qual o significado gramatical das palavras? Em que tipo de literatura essa passagem se encaixa? Qual o contexto imediato e qual o mais amplo? Qual o contexto histórico? Quais outras passagens esclarecem esse texto? De que forma esta passagem aponta para Cristo? E aí, alguém em casa pode estar se perguntando: o que faço para ser um melhor exegeta? Em primeiro lugar, aconselho que você aprimore os seus conhecimentos bíblicos. Em segundo lugar, aconselho que você desenvolva ferramentas que te ajudem a compreender melhor o texto, como livros, comentários bíblicos, dicionários teológicos e gramaticais, além de acesso aos textos originais.